Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Rafael Paiva, aqui ao meu lado a professora Vanessa Paiva, e hoje a gente trouxe um convidado mais do que especial aqui no nosso canal. É uma grande honra, ele que é delegado de polícia, professor de direito penal, processo penal, e muito mais do que isso, nosso amigo, o Sandro Caldeira, diretamente do Rio de Janeiro. Como é que você está, Sandro? Fala, Rafa, fala, Van, prazer estar com vocês aqui, com toda a galera aí. Muito feliz de estar com vocês para a gente trocar essa ideia aqui nesse projeto. Bacana. Obrigado por você ter disponibilizado a sua hora, né? Que eu sei que é muito apertada, para estar aqui com a gente, ajudando essa galera que tem muitas dúvidas de como advogar na área criminal, principalmente na delegacia de polícia. Mas antes da gente falar sobre esse tema, eu queria que você contasse um pouco da sua jornada, da sua história, onde que você trabalha hoje, onde você já trabalhou, para a gente depois fazer as perguntas relacionadas ao exercício da advocacia na delegacia de polícia. Vamos lá, então. Eu acho que, assim, a minha história, eu comecei, enfim, na faculdade com essa ideia de já ser delegado. Eu tinha aí, na realidade, quando a gente entra, a gente não tem muita noção do que são as funções, né? Qual a função de um delegado? Delegado a gente não tem um pouco, mas qual a função de um promotor, a função de um juiz, né? E a gente vai aprendendo isso no decorrer da faculdade. E quanto mais eu ia sabendo da função de delegado, quais as possibilidades ali, o que a gente podia fazer no dia a dia, isso ia me encantando mais, né? E aí enfim, foi a minha escolha mesmo. E, enfim, eu comecei na faculdade já a me direcionar para isso. Eu tive o apoio do meu pai, isso foi muito legal, assim, dos meus pais, né? De me direcionarem já. Eu brinco com meus pais, falando, vocês eram meus coaches sem eu saber, né? Sem a gente saber, né? Então, eu me direcionando. Porque meu pai já é advogado também, e é advogado criminal. Então, isso já foi interessante, né? Ele falou, olha, você tem que saber falar, você tem que saber se posicionar. Na prova, no teu concurso tem prova oral, então é importante você se preparar fazendo isso, fazendo aquilo. Então, ele foi me direcionando. Isso, para mim, foi muito importante, porque é importante ter uma direção. Como que vocês fazem agora, né, Rafa? Eu não tinha. Quem fazia isso para mim era meu pai, né? Então, ter pessoas assim que têm expertise no ramo, né, que sabem o que estão fazendo, e fazer isso para um grande público, isso é muito importante, né? Parabéns mesmo pelo projeto de vocês. Obrigado. E aí, assim, o que eu... enfim, comecei já estudando e comecei a fazer cursinho, né? Fazia cursinho, mas já com essa direção. Eu fiz o primeiro concurso, né? Normal, perdi, levei pancada lá, e achando que estava sabendo bastante, né? Se a gente vê como que é normal também, né? Sim. E aí continuei estudando, que foi assim, eu acabei a faculdade logo, já cerca de 6 meses depois, teve prova para a polícia, e a prova de delegado aqui do Rio, ela não precisa daquele período de prática jurídica, né? Então, como, por exemplo, a Polícia Federal agora exige. Então, eu fiz logo assim que eu terminei a faculdade, né? 6 meses após minha conclusão, eu fiz a prova de delegado, perdi nessa prova, mas, óbvio, né? Continuei estudando, porque eu sabia que as coisas não são fáceis, né? E aí, continuei estudando, vi qual era a minha deficiência, mais cursinhos, cursos específicos, e aí, depois, foi um ano, fiz a prova, né? E nessa prova eu passei. Então, assim, é uma escolha de abdicação, de dedicação, e saber que a nossa hora chega, né? Então, acho que a gente tem que escolher exatamente, né? Qual é o objetivo que a gente quer alcançar, e efetivamente se dedicar a isso, né? Com empenho, e abrir mão de outras coisas. Eu abri mão de outras coisas para poder passar no curto a médio prazo. A gente tem aí concurso para aprovação a médio prazo, né? E tem pessoas que levam a longo prazo. Então, isso é normal, varia de pessoa para pessoa. Então, aí hoje, e quando eu entrei como delegado, a gente, quando entra como delegado, aqui no Rio, a gente entra como delegado, delegado adjunto, né? Que é como se fosse um delegado substituto. E aí a gente fica em plantões. Eu fazia plantões, né? E plantões 24 horas. Trabalhava 24 horas, folgava 72 horas. Então, trabalha um dia, folga 3. Folgava 3. Fazia muitos plantões, né, nesse período, que era só plantão mesmo, e eu gostava de fazer plantão porque eu comecei a dar aula também. Então, eu mesclava, né? Estava dando plantão, os outros dias que eu não dava plantão, eu dava aula. E aí fui chamado depois para integrar a assessoria jurídica da polícia, ser parte dos delegados
assessores da assessoria jurídica, e esse ano, 2020, a Polícia Civil do Rio virou secretaria, né, Secretaria de Polícia Civil, que foi uma promessa do governador aqui do Rio. Sim. O que é legal, que dá mais autonomia para a polícia, ela tem mais força de atuação, ela não está vinculada a uma secretaria que é a Secretaria de Segurança. A Secretaria de Segurança do Estado aqui do Rio foi extinta e criou a Secretaria de Polícia Civil e a de Polícia Militar. Hoje em dia, eu sou assessor do diretor-geral de Departamento Financeiro. Ele cuida, esse setor é o coração da polícia, então eu falo de tudo ali, né? A gente fala desde licitação, falo de, enfim, de servidores, falo de a parte processual penal, de convênios que a gente celebra com outros órgãos, com o Ministério Público, com o Judiciário, ou com entidades do setor privado. Então, eu acabo tendo um braço muito maior de atuação agora do que quando eu estava na assessoria jurídica. Então, eu não atuo agora, comigo fica a parte toda, efetivamente, de delegacias. Então, por exemplo, tudo que precisa falar de penal e processo penal que tem a ver com as delegacias, vem para mim, entendeu? Aí eu falo sobre essa questão, até pelo fato de ser professor, eles preferiram deixar focado comigo para eu falar lá no meu departamento. Então é legal porque, como eu fiquei bastante tempo em delegacia, e isso é muito importante, né, você ter conhecimento de delegacia, né? Um delegado que não tem conhecimento de delegacia fica sem sentido, né? Então é bom você ter esse conhecimento de DP, então eu rodei muito, né? Já fiquei em muitas delegacias, como delegado adjunto, eu rodava bastante, até que eu fiquei em Bangu 1 ano e pouco, que era responsável por todo o complexo penitenciário lá, tudo que acontecia lá. Depois, período também lá, e de lá eu fui para a assessoria jurídica, e agora estou no outro departamento. Que legal, bacana. Mas mais experiência, quantos anos você está de delegado já, ô Sandro? Então, agora tem 9 anos, já tem 9 anos e pouquinho já que eu tô como delegado. Ah, que legal. Muito bom, muito bom. E qual foi o pior lugar que você trabalhou na polícia e qual que é o melhor? Então, depende da visão de pior e de melhor. Quando eu lembro que eu entrei na polícia, e aí fui designado eu estava voltando de férias, eu lembro muito disso. E aí me ligaram avisando, você vai ser transferido para Bangu. E Bangu ninguém queria ir para lá, porque era um lugar que é muito pesado, né? Além de ficar responsável pelo complexo, a área, o entorno é um entorno perigoso. E aí, eu falo assim, vamos para lá, né? E lá, eu fiquei lá 1 ano e pouco, porque aí depois não quiseram me deixar sair, porque a delegada titular gostou de mim. Falou, não, cara, você é tão bom, vamos ficar, né? Eu gosto tanto de você chega junto aqui, gosta de trabalhar, porque a gente tem que fazer o nosso trabalho, independentemente de onde a gente esteja. Então, assim, lá é pesado no sentido de são muitos homicídios, é muito tráfico, e fora tudo que acontece dentro do presídio, né, Rafa? Então, pode ter rebelião, pode ter, enfim, presos que ateiam tudo, né? Celas, enfim, tem de tudo, né? Mas a grande concentração era isso, era muito homicídio e muito tráfico, que era o que prevalecia lá em termos de criminalidade, né? Mas todos afetam a criminalidade violenta. Então, e era uma quantidade muito grande. Eu despachava normalmente uma delegacia de médio porte, ela vai ter aí por dia uns 40 ROs, 45 ROs, né? BOs, né? Que vocês falam em São Paulo. Então, normalmente é isso. No Bangu eu tinha em torno de 120, 140 por dia, em termos de boletins de BOs que eram confeccionados. Flagrantes eram 10, 12 flagrantes num dia. Então, assim, é uma coisa que é acima da média, né, dentro de uma localidade. Aí depois, acho que assim, um lugar que eu fui, que eu achei que seria muito tranquilo, era Copacabana, Zona Sul, né? E lá, na realidade, a diversidade de crimes que a gente tem é infinitamente maior do que em Bangu. Então, a gente tem criminalidade violenta, em um patamar menor do que o de Bangu, mas tem. E tem todos os outros crimes que você possa imaginar, né? Então, eu brinco muito com o pessoal. Gente, Zona Sul, quando eu fiquei lá em Zona Sul, em Copacabana, foi assim um aprendizado mesmo, uma escola, porque lá eu conseguia ver de todos os tipos de crime, né? Tinha de tudo. Você pega a violência sexual,
a suicídio, a crimes dos mais loucos, né? Pessoas, às vezes, muita gente, eu brinco assim, delegacia gosta de gente doida também, né? Sempre tem atrai. E eu já tive situações de pessoas querendo falar comigo, e eu atendia, né? Eu sempre tive esse cuidado de atender as pessoas dentro da possibilidade ali, e eram pessoas que, enfim, você conversava, a pessoa falava que tinha sido sequestrada por extraterrestres. Então, assim... Eu já vi. Não, cada coisa muito, muito louca. Isso em Copacabana. Nas outras delegacias eu nunca tive, mas em Copacabana isso era comum, né? Então, assim, eram muitas coisas engraçadas, e muitas coisas também dentro do dia a dia da polícia. Então, foi um aprendizado em termos de... eu acho que eu tive mais trabalho mesmo, foi na Zona Sul, foi em Copacabana. Olha, legal. Ô Sandro, e me diz uma coisa, na sua visão como delegado, o que você considera que seria o comportamento mais adequado para um advogado que foi chamado pelo seu cliente, que está sendo preso em flagrante, para atendimento? O que você acha que quem que ele deve procurar, o que ele deve fazer? Ele pode levar comida, pode levar roupa? Como é que funciona isso aí no Rio de Janeiro? Então, Rafa, um advogado chegando, ele vai pedir para falar com o delegado, né? A primeira coisa é essa, né? Para que ele possa, a partir daí, ele como representante do cliente dele, ele vai buscar informações do chefe naquele momento quem está fazendo a prisão, né? Para que ele obtenha as informações que sejam as informações adequadas à situação. Então, o que eu faço, a primeira coisa é só para que ele procure o delegado. Uma coisa que eu acho que é importante é uma questão assim de postura, né, Rafa? Eu acho que a postura, a forma como o advogado se apresenta na delegacia, de uma forma séria, respeitosa, né? Isso faz muita diferença, né? Para que ele ir buscando efetivamente a autoridade policial ali dentro da delegacia. Com relação a levar roupa, essas coisas, eu nunca deixei. Por quê? Porque existe remédio, tudo isso, claro, né? A pessoa tomar. Né? Apresenta, mostrando a receita, que toma algum tipo de medicamento descontrolado. Agora, com relação à roupa, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Já vimos situações de pessoas, era época fria, e aí não foi nem um advogado, foi um familiar que levou, e aí queria deixar um lençol para a pessoa usar. E aí acabaram deixando, né? Foi lençol para se enforcar. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Na realidade, então, com relação à questão de roupa, eu não deixo entrar justamente por isso, né? Para ter esse cuidado. O preso está sob a responsabilidade do delegado, e qualquer coisa que aconteça com ele, a responsabilidade recai ali sobre aquela equipe, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Com relação à alimentação, não vejo grandes problemas, né? É até legal se puder levar alguma coisa. Ali não tem, claro, uma comida que você veja que não vai ter nada ali dentro que ele possa se utilizar para outra coisa. Mas é interessante porque senão a gente mesmo busca alimento para o preso, né? Se ninguém da família levar, a gente mesmo providencia isso. Normalmente a gente providencia, né, para poder dar esse alimento para o preso, porque aqui no Rio, São Paulo eu também acredito que já seja assim, aqui no Rio o preso não fica muito tempo mais na delegacia, né? Não. O preso, ele fica ali no período que está sendo feita a lavratura do auto de prisão, né? E depois ele já vai lá para audiência de custódia, depois encaminhado para exame de corpo de delito, para ser encaminhado, se não for solto ali, né, para ir para a penitenciária, para o sistema penitenciário, para ele ficar preso ali preventivamente. Sim. Né? Então, é muito importante ter esse cuidado, né? E a forma que o advogado se dirige ao delegado, primeiro, né, ele vai falar ali com algum policial, que vai estar ali na frente mesmo, se identificar como advogado, apresentar de uma forma formal, sabe, Rafa? Eu acho que é importante ter essa valorização do advogado, né? Ele se valorizar e saber se apresentar. Eu acho que não chegar todo largado, né, todo desconjuntado, porque isso
tira, de uma certa forma, é a primeira imagem, né? Eu acho que a imagem... Sim, total. Então, isso é muito importante. Então, acho que o primeiro cartão ali dele é a apresentação do advogado, né? E uma coisa importante também, que ele demonstre segurança, né? Demonstre segurança no que ele está fazendo. Não precisa ter... e segurança não é arrogância, né? A gente tem que botar isso de uma forma... Ele tem que entender isso. É mostrar que, olha, boa noite, ou bom dia, boa tarde, enfim, a hora que for. Meu nome é fulano, sou advogado, o meu cliente está sendo autuado. Eu poderia falar com o delegado, por favor? E aí, enfim, vai apresentar e ele vai conversar com o advogado, com o delegado. Ou ele vai até o gabinete do delegado, ou o delegado vem até ele. Isso aí vai variar de acordo com cada delegado. Eu sempre chamei o advogado para o meu gabinete para que eu pudesse conversar com ele ali, né? Para que ele pudesse expor as dúvidas, enfim. E já aconteceu, às vezes, Rafa, e isso é uma coisa que eu sempre falo até nas aulas, né? Quando a gente está dando aula, de advogado que uma pessoa foi presa, né? E aí chama um advogado que não é advogado criminalista. Ah, tem um amigo da minha família que é advogado, então chama ele. O amigo do amigo. E eu já peguei uma situação dessa da pessoa chegar na delegacia e foi legal, no sentido de que a pessoa foi muito tranquila em falar que não sabia nada, né? Olha, doutor, eu sou advogado, mas sou advogado civilista. Então, assim, mas eu sou amigo da família, pediram, o senhor sabe como é que é, né? E aí eu falei assim, não, tudo bem. Eu falei assim, agora, isso na realidade, aí eu falei assim, olha, o que eu faço aqui agora, né? Ela falou assim comigo. Assim, não, eu falei assim, olha, como a gente dá aula de penal, né, Rafa? A gente também sabe, e assim, olha, eu tinha modelos ali de pedidos, disse, olha, a prisão é uma prisão legal, então não cabe pedido de relaxamento, nada disso. Você pode fazer um pedido de liberdade provisória para o seu cliente, pede lá ao juízo, porque esse tipo de crime, a pena dele não viabiliza que o arbítrio fiança para ele aqui, então o pedido de liberdade vai ter que ser feito ao juízo. Aí eu peguei o modelinho e entreguei o modelinho, né, para que pudesse ser feito lá. E aí fez o modelo, usou lá o modelo, conseguiu entrar depois no que legal. E conseguiu liberdade, né? De madrugada teve lá com o oficial de justiça para poder conseguir a soltura do cliente. Então, assim, mas nem sempre vai ter um delegado que vai fazer isso. Isso não é a regra. Não. É que a pessoa que vai até a delegacia, primeiro, busque o que... não precisa falar nada lá, o que vai saber? Né? Eu quero saber qual é o crime que está sendo imputado a ele. O que aconteceu? Quais foram os fatos? Né? Participa ali da oitiva dele, né? Da coleta das informações, para que a partir daí eles possam efetivamente ver o que vai ser feito. Né? Vai entrar com pedido de relaxamento, essa prisão é ilegal? Ah, não, vou entrar com pedido de liberdade provisória? Então, assim, ele não precisa... eu não aconselho que você fale para o policial, para o delegado, que você está ali e você não sabe nada. Né? Você tem que manter ali a postura. Então é isso, ok, então. Né? E aí vai tomar as medidas, fala com o cliente, né? Conversa com o cliente, eu vou ver as medidas que a gente vai tomar aqui agora. Ponto. Eu já tive uma outra situação de uma autuação de 2 rapazes que foram autuados por posse de droga para consumo pessoal e, enfim, estava fazendo a autuação dos dois, fazendo um termo circunstanciado, né? Sim. Normal, né? Não daria lavratura de auto-prisão flagrante. Aí chegou o advogado. Aí ele falou assim, doutor, eu queria saber se tudo bom. Eu falei assim, tudo bem, só queria saber o que aconteceu. Eu falei assim, olha, eles foram pegos com droga, enfim, expliquei a situação. Eu estou autuando os dois pelo artigo 28, né, da lei antidrogas, enfim, fazendo. Aí o advogado falou assim, doutor, por favor, doutor, não faz isso não, doutor. Faz isso não, porque, assim, eles são rapazes, assim, não tem passagem, não tem nada, só vai botar eles no tráfico, doutor, não. Aí eu falei assim, olha, doutor, eles estão sendo autuados pelo artigo 28, que é posse para consumo pessoal. Isso não dá prisão em flagrante. Eu falei assim, que bom então, doutor, né? Eu vou conversar com eles então. Se o cara, então, assim, ele não tinha noção também do que ele estava fazendo lá. Total. Né? Mas, assim, a grande maioria que eu vejo consegue
chega na delegacia, eu acho que o principal é isso, é você saber se apresentar, e ainda que você não conheça o conteúdo de uma forma profunda ali, você fica você segura ali, busca as informações e volta para você ver o que você vai fazer. Você não vai fazer nada efetivamente ali, você não tem que apresentar nenhum tipo de documentação ali na hora, né, em termos de petição. Você vai fazer isso em juízo, e se for falar com alguma coisa com relação ao delegado, buscar, o senhor vai arbitrar fiança, o senhor vai arbitrar fiança para ele, para saber se o próprio delegado, nas situações em que a lei viabiliza, se ele vai arbitrar fiança ou não vai para o indivíduo, porque já é uma coisa que é muito mais fácil, né? Sim. Acabou a lavratura, arbitrou fiança, já pega o dinheiro, faz o pagamento ali na hora e o cliente já sai na hora, né? Isso é muito mais fácil do que você ter que ir, né, num plantão judiciário, por exemplo, para buscar fazer um pedido de liberdade provisória, né? Você conseguindo a liberdade provisória mediante fiança nas situações que a lei autoriza já na própria delegacia, nossa, é uma maravilha para o cliente, porque ele já consegue ficar menos tempo preso, né? E Sim. Isso conta pontos para o advogado, claro, né? Então, quanto menos tempo a pessoa ficar presa, melhor para o advogado, porque demonstra que ele agiu com mais presteza ali, enfim. Total. Então, para isso é importante. Agora, não mostrar, eu acho que é não mostrar desconhecimento, sabe? Eu acho que o advogado não pode demonstrar no momento ali, na hora que está numa delegacia, que ele desconhece alguma coisa. Tem que manter a postura e buscar as informações, ainda que ele não saiba, né? Ainda que ele efetivamente não saiba, esse tipo de crime eu não sei, eu não tenho prática. Aí, viu como é que é? Tá, volta, ainda que saia da delegacia, pega ali alguma coisa, lê ali, sabe? Se precisar, para voltar. Então, assim... liga para alguém, né? Liga para alguém, pergunta o que acha, para poder fazer isso. Porque ninguém sabe tudo, né, Rafa? Ninguém sabe tudo. Não. A gente mesmo, quando faz plantão, a gente troca ideia com outros colegas para saber se concorda sobre a tipificação ou não. Então, assim, eu acho que é importante você saber isso. Primeiro, que ninguém é obrigado a saber tudo, mas que você também não pode mostrar na delegacia que você não sabe nada. Né? Eu acho que você tem que ter postura. E o primeiro passo é a apresentação do advogado, da advogada. A pessoa tem que se apresentar, porque a apresentação já dá aquele impacto, né? A pessoa, se a pessoa chegou aqui na delegacia dessa forma, então, aparentemente, ela é um advogado que, por mais novo que seja, está no caminho certo. Então, com a apresentação, ela por si só, ela já cobra um respeito por parte dos agentes policiais, sabe? Então, acho que isso aí, eu acho que o primeiro passo é esse, saber se apresentar, saber como se dirigir ali, e se dirigir com segurança, sabe? Você é advogado, né? Advogado, tem seus direitos garantidos, mas, atenção, é falar com educação, né? Você tem que ter educação, você não pode chegar com arrogância, porque aí você já perde ponto ali, né? Você já vem com a má vontade do servidor, né? Você tem que saber, é o que a gente fala, inteligência emocional para qualquer lugar é importante a gente ter. Então, chegar com uma boa aparência, mas chegar na educação, boa noite, boa tarde, eu sou fulano, sou advogado, meu cliente está sendo autuado, eu gostaria de falar com o delegado, por favor. Ponto, entendeu? O delegado está ocupado, então você avisa que eu estou aqui, que eu estou aguardando, por favor. Entendeu? Então, assim, você tem esse direito e tem que mostrar isso, mostrar ali para que veio, para que o seu cliente possa sentir segurança, né, em você. Então, acho que isso é importante. Eu acho que a base é essa, né? Mostrar segurança com educação e uma boa apresentação quando chega na delegacia, né? E conhecer como é que funciona a delegacia, né? Quais são os setores que normalmente tem. Numa situação de plantão, isso não vai fazer tanta diferença, né? Numa situação de flagrante. Mas numa situação de dia a dia, se o cliente quer que você faça, eu quero que faça um BO, Sandro, né? Ver como você quer fazer um BO. Então tá. Você pode acompanhar o cliente para fazer um BO? Pode. Você pode levar já tudo escrito, peticionar também para o delegado titular? Pode. Entendeu? Então, são as formas que você pode fazer. E conhecer esses meandros, conhecer esse funcionamento, isso é importante. Para quê? Para que o advogado, principalmente, sobretudo o advogado que está entrando no mercado agora, ele possa... sabendo disso, ele possa orientar o cliente o que é melhor fazer, e dessa forma ele passa uma confiança para o cliente. E aí ele ganha o cliente nesse momento.
Então é importante saber esse funcionamento. É importante ter o controle emocional também, porque tem muito advogado que se envolve com as emoções do cliente, né? E a gente conhece, infelizmente, muitos casos de advogados corruptos também. Corruptos que, não sei se é corruptos o que a gente diz, que se envolve com... que leva as coisas para o preso e tudo mais. E aí, o advogado criminalista acaba sendo o quê? Mal visto pela sociedade, né? Acha que é advogado criminalista porque é criminoso também. Tem uma diferença muito grande, né? Então, acho que o advogado tem que ter muito cuidado, né? E aí, seja o advogado novo, seja o advogado mais experiente, o mais experiente, por ter mais experiência, já vai saber se desvencilhar dessas questões. Mas é muito importante que o advogado não se envolva emocionalmente com a situação. Porque quando ele se envolve emocionalmente, ele deixa de raciocinar juridicamente a questão. Eu falo muito isso também com relação a delegados, né? A pessoa fala assim, cara, você quando chega um cara que matou uma criança, você não sente vontade de bater nessa pessoa? Eu falo assim, não, eu não sinto vontade de fazer isso, porque eu não posso me envolver emocionalmente. Eu tenho que estar ali de forma distante da situação para poder solucionar o problema. O advogado é a mesma coisa, né? O advogado tem que estar ali para resolver o problema. Ele está ali como solução e ele não pode fazer parte do problema. Se ele se envolve emocionalmente, ele se torna parte do problema. Então, você fazer esse treino é muito importante. Você tem, sim, que entender a dor do seu cliente, entender pelo que ele está passando, mas não entrar nessa dor, né? Você tem que, com base nisso, dar apoio técnico para que ele possa ver o problema dele solucionado. Então, a questão toda é essa. Além disso, uma outra coisa é essa questão do próprio advogado começar a entrar, de certa forma, vai levar droga, por exemplo, vai levar droga, ou vai levar arma, ou vai levar alguma coisa. O advogado sai da esfera da advocacia e entra na esfera do crime, né? Bandido. Então, na realidade, isso acaba se tornando, depois, um caminho sem volta. Eu já tive, infelizmente, alunos que começaram a agir dessa forma, e são pessoas que acabam não durando, né? Porque você, quando pisa na bola, por exemplo, com tráfico, você é advogado do tráfico, e aí começa a levar coisas, né? Entra no presídio, ou facilita, fica levando e trazendo informações para o comando do tráfico. Chega algum momento, se você pisou na bola dele, né? Na bola com eles, você não dura mais, né? Você já não serve, é descartável. Então, assim, não vale a pena. É um dinheiro que parece fácil, né, que é mais rápido, mas que longe de não vale a pena. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Então, são duas dicas que você colocou de forma muito bem colocada. Não se envolver emocionalmente com problemas do cliente, isso é essencial. E não se envolver na vida criminosa do cliente, né? Então, assim, são coisas completamente que devem ser deixadas aí de forma bem distante para que essa pessoa possa se tornar um advogado, uma advogada respeitado e de sucesso, né? Eu acho que é isso. A pessoa mostrar esse respeito, né? Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Legal. Ô, Sandro, mais uma última pergunta para a gente encerrar aqui, que é bem prática mesmo. Então, a gente sabe que a lei, o artigo 322 do CPP, ele autoriza, em alguns casos, o delegado a arbitrar fiança. Então, vamos imaginar que é um caso em que se admite que o delegado arbitre fiança e o advogado, como que ele faz o pagamento dessa fiança? É em dinheiro, deposita uma guia, leva o dinheiro na delegacia? E se ele não tiver dinheiro, tiver, de repente, uma joia, sei lá, como que é isso? É na prática mesmo, não no código, na prática. Na teoria, o CPP fala até de joia, né? É muito doido, né? Só que na prática isso não existe. Imagina, como é que você vai valorar uma joia? Enfim, isso não tem como. Então, arbitrado o valor pelo delegado de polícia, digamos, arbitrou lá um valor da fiança, né? A gente sabe que o delegado pode arbitrar fiança em crimes com pena máxima prevista no crime de até 4 anos. Então, né, o delegado arbitrou a fiança lá. Como é que isso vai ser feito? Ele estabeleceu um valor, e esse valor, então, digamos que o advogado vai buscar o valor, né? Ele vai sacar dinheiro, tem que ser em dinheiro, né? Dinheiro em espécie mesmo. Traz o dinheiro para a delegacia, esse dinheiro é apresentado, é conferido na presença ali do advogado, né, da pessoa. Isso é gerado uma guia de fiança, de termo de fiança.
não é gerada nenhuma guia de pagamento na hora, né? Na realidade, é uma guia, um termo de fiança. Esse termo de fiança tem o nome do delegado que arbitrou, que vai assinar, que recebeu o dinheiro, tem o nome do policial que fez ali o BO, tem o nome do afiançado, né, do preso que está saindo sob fiança, e tem o nome do fiador, que pode ser o próprio preso, né? Normalmente, às vezes, é o próprio preso. E aí, pô, o nome de todo mundo assina e o valor fica lá. Uma cópia fica com o preso, né? O advogado vai receber ali, e uma outra cópia é colocada, fica no próprio sistema da delegacia e fica no livro, que é o livro tombo que fica na delegacia. Antes a gente preenchia à mão, né? Isso era preenchido à mão, e aí depois começaram a pegar a cópia do termo e é grampeado no livro para poder ali facilitar, e muitos ainda grampeiam, mas também preenchem à mão, tá? Então, para ficar ali bem detalhado. E aí o que acontece? O policial que foi o responsável pela confecção do APF, né? Ele é que fica como responsável por esse valor. Então, por exemplo, digamos que o flagrante foi na madrugada, né? Sim. Chegou na madrugada e aí, às 8 da manhã, começa a chegar o pessoal do expediente, né? Então, existe na delegacia o chamado CESOP, que é o cartório da delegacia aqui no Rio. E esse cartório, quando chega os policiais responsáveis por esse cartório, eles que vão ficar com esse dinheiro. Eles pegam esse dinheiro com a fiança ali, já tem a guia certinha, né, preenchida, e isso é depositado depois na conta do judiciário. Tem que ir no banco levar. Eles que vão fazer, eles que levam. É esse policial que leva, e eles que ficam responsáveis. Se o dinheiro sumir, eles têm que dar conta, entendeu? Então, fica uma pessoa responsável por isso, e é tudo documentado em sede policial, fica tudo lá documentado com o nome de todo mundo, e nesse mesmo dia é feito esse depósito na conta do judiciário, e aí fica lá, né? A gente não tem nenhum percentual que fique para a delegacia, não. Tudo é para o próprio judiciário, para custear o processo, enfim, essa é a finalidade da fiança, né? Mas não dá para pagar em cheque. Já teve gente que perguntou se podia pagar em cartão, se podia parcelar, né? Parcelar é boa. Já perguntaram se podia parcelar, enfim, não tem, né? Não tem. E aí é dinheiro mesmo, que é o que a gente faz na prática, né? É dinheiro para que possa ser depositado na conta judiciária. Pedras preciosas, nada disso. Apesar da gente ter previsão, não tem como. E a gente sabe que tem algumas limitações objetivas com relação ao valor da fiança, mas o que você leva em conta no momento de arbitrar a fiança, né, entre o mínimo e o máximo ali, e se tem alguma coisa que o advogado pode fazer tecnicamente para, de repente, diminuir o valor da fiança ou não? Ou não tem nada? O delegado arbitrou? Não, assim, eu acho que o importante do advogado é conversar com o delegado para saber, enfim, informada, porque o que o delegado vai observar? A condição econômica do preso, a situação em que ele foi preso, né? Enfim, analisar essas questões para poder arbitrar a fiança. Digamos, já teve situação de eu arbitrar a fiança para um indivíduo, eu arbitrei um valor X, eu arbitrei, que eu estou dizendo, eu falei para o policial, né? Sim. Porque antes de eu colocar no papel, a gente já avisa para que já possam ir buscar o valor. Sim. Entendeu? Então, eu avisei, vou arbitrar a fiança aqui em tantos mil reais. Aí, eles passaram para o advogado, poxa, doutor, aí o advogado veio falar comigo, doutor, não quero de forma alguma entrar no teu poder de decisão, eu só queria passar para o senhor que o meu cliente, ele realmente não tem condição, né? Ele aí explicou lá as situações dele, né? Toda a questão financeira do cliente, e aí, assim, esse valor ele não vai ter condição de pagar. Se o senhor conseguir, de alguma maneira, dentro do que o senhor achar que é mais adequado, para que ele possa pagar um valor, e aí, enfim, nesse caso, é possível que a gente reduza o valor da fiança. Como eu fiz, eu reduzi e viabilizou. Era um crime, assim, era um crime de aquele do 306 do Código de Trânsito na época, né? E o cara, ele estava, na realidade, dirigindo uma caminhonete, só que a caminhonete não era dele, entendeu? Ele era empregado de uma churrascaria, e ele estava com a caminhonete que era da churrascaria. Mas eu olhando ali, né, a gente olhando, achou que ele tinha condição. E não, realmente a caminhonete não estava em nome dele, estava em nome do patrão, o patrão veio, e aí com base nisso eu acabei arbitrando a fiança num valor menor,
no qual houve a possibilidade de efetuar pagamento. Então, acho que essa interação e essa conversa, sempre em tom isso que é importante, o advogado não vai impor isso para o delegado, né? Tem que ter esse cuidado, porque tem pessoas que ficam muito melindradas com isso, né? Então, é uma conversa, trocar ideia mesmo, falar, primeiro, sentir qual é a do delegado, né? Se é um delegado mais acessível, mais tranquilo, ou se é aquele delegado mais distante, né? De qualquer forma, pedir para falar com ele e falar sobre a possibilidade de reduzir. É possível, o CPP prevê a possibilidade que o delegado possa arbitrar aí a reduzir o valor da fiança. Então, assim, é uma conversa. Eu acho que é conversa sempre de uma forma técnica, mas mostrando a realidade do cliente. E aí vai depender, pode ser que ele consiga, pode ser que não, né? Sim. Vai depender muito da situação concreta, mas eu acho que vale a pena, porque nesse caso, peticionamento não vai adiantar ali na hora, né? Ali é mais uma conversa mesmo, para poder tentar chegar a uma conclusão, e a partir daí, na hora que o delegado for botar no papel o valor da fiança, ele já bota o valor menor, entendeu? Então, acho que é mais por aí mesmo. Então, eu acho que é conversar e saber falar, né? Saber trazer a ideia ali, a discussão, para que o delegado possa entender, enfim. Total. Eu entendo que tem que ser dessa forma. Pode ser que consiga, pode ser que não, mas o advogado tem que tentar. O advogado tem que buscar. Melhor do que, se ele não conseguir, por exemplo, né, ali, o arbitrou fiança, ele não tem condição. Né, o cara vai ficar preso, vai ter que buscar uma fiança, uma liberdade sem fiança. Então, acho que é tentar ali. Se não conseguir, beleza, parte para outra possibilidade. Né? Sim. Legal. Bacana. Muito bom. Uma aula, né? Olha, acho que eu tenho 1 bilhão de perguntas para fazer, mas como o Sandro é nosso amigo, a gente não vai deixar ele muito tempo aqui, né? Até para não ficar tão grande, mas já fica aqui o convite, Sandro, para você vir em novas oportunidades, porque você não tem ideia, você já trabalha na polícia há quase 10 anos, o quanto que o advogado ele se sente inseguro de atuar na área criminal. Eu sei porque eu também fui policial civil aqui em São Paulo durante quase 9 anos, e a gente vê a quantidade de bobagens que os advogados fazem em delegacia, e não sabe como funciona, às vezes acaba até prejudicando o cliente. Então, muito bacana você, como delegado, experiente, poder vir aqui e bater um papo sobre essas questões práticas, que a gente sabe que a teoria, muitas vezes, ela se distancia da prática. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Quero já deixar convite feito para você voltar nas novas oportunidades. Vou abrir uma caixinha de perguntas aí dos nossos alunos para que eles explorem aí essas dúvidas com você. Se você puder responder, será de excelente valia para a gente. Sandro, muito obrigado pela sua atenção. Parabéns pela sua carreira. A gente vê que você é um servidor público que não foi ser servidor público porque não tinha opção. É uma vocação mesmo, algo que você gosta de fazer, algo que te completa. Então, é isso que a gente quer ver mesmo, servidores públicos que gostam do que fazem e estudam para que possam prestar um excelente trabalho para a sociedade. E é basicamente isso, nós advogados, nós não temos que ver o delegado como um inimigo, né? Muito pelo contrário, ele está ali fazendo o trabalho dele e a gente tem que respeitar e, dentro da legalidade, buscar quais são os caminhos. E o que você falou faz todo sentido. Às vezes uma conversa, né? Às vezes você explicar para o delegado e justificar, você consegue muita coisa com educação. E o que eu via na minha época como policial é que tem muito advogado que já vem tão armado para a delegacia que acaba, às vezes, até criando uma barreira com o servidor público, não quer nem mais ouvir o que ele tem para falar. E aí isso dificulta a vida não dele só, mas principalmente do cliente dele. Sandro, obrigado. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir aqui, comentem também as dúvidas de vocês, assinem o nosso canal e ativem o sininho de notificações. O Sandro tem contatos, né, Sandro? Quer passar o seu Instagram, o seu site? Tá, gente, primeiro eu quero agradecer o convite, muito feliz aí com vocês, estou orgulhoso de vocês, desse projeto, que é um projeto lindo. Parabéns, Rafa, parabéns, João. Pode me chamar sempre que estarei aqui com vocês, tá? Obrigado. Então, acho que assim, eu vou deixar o meu contato, o meu Instagram, que é o @SandroCaldeira, o pessoal também pode trocar ideia comigo por lá, vai ser um prazer. O meu canal do YouTube, que é o Sandro Caldeira também, fácil achar lá.
E o site que é o sandocadeira.com, também com muito material lá para o pessoal poder acessar, também tudo gratuito lá para a galera. Gente, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada. Pessoal também que está assistindo a gente, um beijo para vocês. E estaremos juntos aí em outras oportunidades, né? Obrigado, Sandro. Eu vou deixar todos os seus contatos aqui embaixo. Então sigam lá o professor Sandro, acesse o site dele, está sempre colocando muitas matérias ali interessantíssimas. Vale muito a pena você fazer esse acesso. Sandro, muito obrigado. Até o próximo encontro. Um beijo, abraço. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.